Flamengo, uma lista sombria. Jogadores enterrados vivos no banco. Você acha que já viu tudo no futebol brasileiro? Então, Sergipe, segure. São 5 revelações que estão incendiando grupos de WhatsApp, apavorando vestiários e fazendo muito dirigente tremer nas cabines. Vem TV inteirado do Maracanã. Quem ama futebol de verdade já está cochichando pelo canto da boca EX, IECT uma L, IECP, RR, RR, e ela é mais poderosa do que qualquer esquema tático. Imagine um papel amassado, com nomes escritos à caneta, circulando de mão em mão nos corredores escuros de um clube. Não é uma lista de reforços, é uma sentença, os nomes ali escritos. Podem brilhar nos treinos, podem marcar gols em rachões, podem ser heróis no sub-20, mas jamais serão titulares. Isso, pelo menos, é o que afirmam aqueles que garantem ter visto essa tal lista proibida. E o mais assustador, ela não é feita por um técnico. Não, meu amigo, é feita por gente que nunca vestiu chuteira. Primeira revelação. Em grupos fechados de torcedores, áudios circulam como pólvora acesa. Vozes alteradas por filtros para esconder identidades. Sussurros carregados de raiva e ironia. Afirmam que dentro do Flamengo existe uma lista negra oficial ou quase oficial de jogadores que não devem ser escalados. Não importa o que façam em campo. O motivo? Uma mistura venenosa de contratos, política interna e interesses ocultos. Segundo esses informantes misteriosos, é como se fosse um pacto silencioso. Certos nomes simplesmente não passam da porta do vestiário para o gramado. Uma decisão que não é técnica, não é física. É estratégica, mas não no bom sentido. Alguns torcedores juram que viram prints dessa lista. Outros dizem que é lenda urbana, exagero de zap. Mas a coincidência é cruel. Os nomes citados raramente aparecem em jogos grandes, como se fossem fantasmas no banco, esperando por uma chance que nunca vem. Segunda revelação. Aqui o clima começa a esquentar. Funcionários antigos, daqueles que já viram muita coisa estranha atrás das cortinas do futebol, contam uma história ainda mais sinistra. Segundo eles, não é só questão de preferência ou critérios do treinador. Há cláusulas nos contratos de certos atletas que prevêem bônus milionários caso atinjam um número específico de partidas. Parece inofensivo, certo? Uma forma de premiar desempenho. Só que não. O que acontece, dizem, é que quando o jogador começa a se aproximar desse número, algo muda. De repente, a concorrência por posição aumenta, o jogador é substituído no intervalo sem motivo aparente. Ou então é poupado de jogos decisivos. A justificativa oficial? Gestão física ou decisão técnica. Mas, para quem conhece o cheiro de queimado, parece mais uma manobra para evitar que o clube tenha que abrir os cofres. E a ironia maior. Enquanto isso, torcedores veem o time perder criatividade, velocidade ou força em campo e ficam sem entender por que aquele atleta em ótima fase desapareceu do radar. Terceira revelação. Agora é que a coisa toma um rumo de novela política. Há quem diga que a lista proibida não é escrita apenas por dirigentes do clube. Supostamente, alguns nomes são indicados diretamente por patrocinadores e empresários influentes. Sim, aqueles que colocam dinheiro e, em troca, querem ter a última palavra sobre quem joga e quem não joga. Fontes não confirmadas, mas muito insistentes, contam que certos jogadores são protegidos por contratos de patrocínio e, por isso, têm vaga garantida, mesmo em má fase. Outros, sem apadrinhamento, são empurrados para o fundo do banco, independentemente do talento. É como se a comissão técnica fosse apenas um ator coadjuvante em um roteiro já escrito nos bastidores. E o mais irônico ou trágico é que, enquanto os patrocinadores fazem suas jogadas, quem perde é o torcedor, que paga ingresso, compra camisa e vê, semana após semana, um espetáculo que poderia ser muito melhor, mas que parece controlado por mãos invisíveis. Alguns ex-jogadores já insinuaram que nem sempre quem merece joga. Nunca disseram nomes,
nunca apontaram o dedo diretamente, mas deixaram o suficiente no ar para alimentar a suspeita de que, no Flamengo, assim como em tantos outros clubes, a escalação pode ser mais um capítulo de política do que de futebol. Quarta revelação. Aqui a conspiração deixa de ser só sussurro e vira algo que todo mundo pode ver se prestar atenção. Torcedores já cansaram de comentar nas arquibancadas e nas redes sociais. Jogadores visivelmente em má fase continuam como titulares absolutos, enquanto jovens prontos para brilhar ficam mofando no banco. Não é uma, nem duas vezes. É repetitivo, quase ritual. Parece aquela peça de teatro onde o ator principal esqueceu o texto, mas ninguém ousa tirá-lo do palco. Talvez porque o verdadeiro diretor esteja sentado na plateia, dando ordens discretas. Alguns desses veteranos acumulam atuações desastrosas, mas, como por milagre, continuam sendo escalados. O treinador, diante das câmeras, fala em confiança, no elenco ou experiência decisiva. Mas para quem vê, parece mais um roteiro pronto para proteger nomes e manter outros na sombra. E é nesse cenário que surgem os olhares atravessados no banco de reservas, os sorrisos amarelos no treino, e aquela sensação de que a briga pela titularidade não é decidida no campo, mas em reuniões que acontecem longe dos refletores. Quinta revelação. Agora, prepare-se, porque essa é a revelação que mais deixa o torcedor coçando a cabeça. Não existem provas concretas, mas a coincidência é grande demais para ser ignorada. Certos atletas só recebem minutos em campo em partidas de pouca visibilidade. Jogos de meio de semana com o estádio vazio contra times sem expressão e geralmente com a transmissão escondida em algum canal alternativo. Por quê? Segundo os mais desconfiados, para evitar que esses jogadores chamem a atenção de outros clubes e aumentem seu valor de mercado. É como se o talento fosse mantido debaixo de um pano, para não atrair olhares externos e, principalmente, propostas. A lógica é perversa. O atleta não se valoriza, o clube mantém o controle e o mercado fica sem saber que, no elenco, existe um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida. Enquanto isso, o torcedor se pergunta por que nunca vê aquele jovem promissor brilhar em um jogo importante e acaba acreditando que talvez ele não seja tão bom assim. Um truque perfeito para matar uma carreira antes mesmo dela começar. E o mais impressionante é que quando esses mesmos atletas ganham a chance, raramente, de jogar um jogo importante, muitas vezes rendem bem, confirmando que estavam prontos a tempos. Mas, logo depois, voltam para o banco, como se nada tivesse acontecido? Coincidência? Ou parte de um jogo muito maior, que envolve empresários, patrocinadores e dirigentes que tratam o futebol como um tabuleiro de xadrez? Se as 5 revelações estão corretas ou não, só quem circula nos bastidores do clube pode dizer. Mas que o enredo é digno de uma série de suspense, e isso ninguém nega. Porque no fim, o que parece é que a escalação de um time de futebol, especialmente quando envolve milhões, não é decidida apenas pela bola que rola no gramado, e sim pela caneta que risca nomes em uma lista que ninguém admite existir. E aí, você acredita que existe mesmo essa lista proibida dentro do Flamengo? Ou acha que tudo isso não passa de teoria da conspiração? Se inscreva no canal, ative o sino, deixe seu like e comente aqui embaixo a sua opinião sobre o assunto.